Vamos lá, bom dia, mulheres. Nosso último encontro da comunidade Bálsamo. Estou aqui com uma mistura de alegria e essa sensação assim de, ai, como que vai ser agora? O que que faz, né, depois que termina? Então é uma mistura assim de alegria por a gente ter chegado até aqui e uma alegria de estar nesse último encontro, de fazer um acompanhamento, uma revisão dessa jornada juntas, desses 6 encontros, teve ainda a pré-estreia, e, e ao mesmo tempo essa mistura assim de um pouco de tristeza, de saudade já, de planejamento do próximo, então essa mistura está fazendo parte aqui desse encontro. Mas é uma alegria mesmo a gente ter conseguido estar todas presentes hoje. Acredito que a Stephanie vai ver depois, então estaremos todas. Então vamos lá, eu quero começar hoje com uma visualização, já para a gente começar num outro ritmo, até pensando no que eu propus para a Carol também, de começar com uma visualização gostosa, com algo gostoso para a gente se conectar. Uma das coisas que eu fiquei revisando aqui, estava lendo nessa demora da gente começar, estava lendo um livro que eu gosto muito, um pedacinho, um trechinho, abri assim para ler um trechinho e me lembrou de uma coisa que durante todo o período da comunidade teve uma intenção que foi muito clara, que foi a gente conseguir ter vários recursos para lidar com as dificuldades, para lidar com as questões da alta sensibilidade. E esses recursos, essas estratégias, essas técnicas, que elas fossem principalmente conectadas ao sentir, ao coração, a esse campo que existe nesse coração que cada uma de nós tem, tanto o coração físico, mas que tem uma parte energética aqui muito importante, que é estudado, ele tem um campo mesmo eletromagnético maior que o cérebro, a região do coração. Então, que pode ser medido dentro de algumas frequências. Então, é bem interessante mesmo. E de alguma maneira, todas as visualizações, todas as técnicas, a gente vai para esse lugar do coração, do sentir, porque a gente aprendeu muito a usar a nossa mente, a pensar, a refletir, a estar muito em contato com essa parte nossa da dor, da criança ferida, da nossa parte mais difícil, a se criticar. A gente não aprendeu a fazer o outro movimento e a gente está aprendendo, né, com outras experiências na vida, com outras terapias, e aqui, essa é a intenção também, de ser um lugar onde, que lá no começo eu falei, da gente desabrochar juntas, descobrir esse florescer, descobrir essa parte nossa diferente, que a gente já tem, já é boa, já é suficiente, não precisa se esforçar. Que a gente tem essa parte. E ela tá quando a gente entra em contato, a gente acessa isso quando a gente entra em contato com esse coração, que a gente faz o tempo inteiro em quase todos os exercícios. De alguma maneira, leva para isso. Então, isso também acho que é importante relembrar, deixar claro, porque vamos supor que a gente esqueça tudo que a gente fez até aqui. Ah, na correria não lembro de nada. Só botar a mão no coração, lembrar disso, pode ser um momento de paz. E cada uma vai encontrando o que mais se adequa, o que mais faz bem, o que mais consegue acalmar e lidar com as coisas do dia a dia, de agora em diante. Então, hoje a gente vai fazer uma visualização, começar fazendo uma visualização, para continuar falando desse novo eu, para continuar Não tô ouvindo mais. trazendo força para esse novo eu, trazendo mais consistência, mais verdade para se aproximar cada vez mais. Camila, você me escuta? Aham, te escuto. Eu caí Você caiu e e entrou no agora sofá. voltou sozinho, só que sem som. Eu não tô ouvindo nada. Eu acho que eu Não tô... vou. Não sei o que tá acontecendo. Não sei nada, não tô entendendo. Então sai e entra de novo. Vou escrever no chat, vamos ver Não se tô você entendendo consegue mesmo o que ver. tá acontecendo. Acho que eu vou sair e entrar pelo iPhone. Isso. Então, peraí. Desculpa. É que Imagina. congelou de uma hora pra outra. Então a gente vai fazer hoje, vai Ai, que pena. ser
essa aproximação novamente. Mais situações, mais estratégias, mais possibilidades de ver o que nos aproxima desse novo eu e o que nos afasta desse novo eu. Então, a gente vai olhar para isso mais uma vez, para ser uma força, uma luz no nosso caminho também daqui para frente. Você está ouvindo, Marina? Agora Agora? eu tô. Então, vamos lá. Vocês estão com os caderninhos aí, tá? Então, sentem bem confortáveis para fazer uma breve visualização. Encontrem um local, assim, uma forma do corpo que seja gostosa, onde vocês possam também fechar os olhos um pouquinho. Façam uma respiração bem profunda. Levando a atenção no ar entrando e saindo pelas narinas. Colocando a atenção que em cada inspiração o ar vai nutrindo cada célula do corpo. E você se sente viva, vitalizada, nutrida, alegre, conectada. Faça mais uma respiração bem profunda e leve a sua atenção para a região do peito, para a região do coração, essa região tão linda, vibrante, que funciona como um portal, onde você pode entrar, se sentir completamente segura, em paz, acolhida. Aí dentro desse portal, desse lugar extremamente seguro, você vai visualizar na sua frente uma imagem de você mesma, aonde você se vê daqui a um tempo, sem uma data definida, aonde você se sente realizada, em paz, onde você está em contato, vendo o seu novo eu, o seu eu do futuro. Você está sozinha nesse momento e você vê essa imagem. E essa imagem, ela reflete, ela passa a sensação de tudo aquilo que o seu novo eu é, tem e já realizou. Você vê essa imagem do seu novo eu entrando numa esfera transparente e diminuindo de tamanho. E essa esfera transparente,
ela vai ficar na frente da sua testa, na frente do seu terceiro olho. E você consegue ver ainda essa imagem em tamanho um pouco menor. Do seu coração sai uma luz dourada e vai até essa esfera, banhando essa esfera de luz, banhando essa imagem de luz, de confiança. E você diz para você mesma que essa linha do futuro se faça presente com a força do coração e a harmonia da mente. Você pode dizer em voz alta que essa linha do futuro se faça presente com a força do coração e a harmonia da mente. Você visualiza essa esfera, essa pequena esfera com essa imagem do seu novo eu, entrando na sua testa amavelmente, delicadamente. Essa esfera vai atravessando o seu cérebro e vai se depositar lá na base do crânio, lá na medula, perto da nuca. Faz uma respiração bem profunda. Presta atenção na sua respiração, nas suas sensações. Quando você se sentir pronta, você pode abrir os seus olhos. Agora vocês peguem o caderninho de vocês. Vocês estão bem? Tudo bem? Tá. Peguem o caderninho de vocês e eu vou sugerir aqui algumas perguntas para vocês responderem, mas que seja muito livre, que seja muito do que vier para vocês como sensação, como intuição, como imaginação. Vocês vão respondendo as perguntas, imaginando esse novo eu e vão se responder qual que é a postura física desse novo eu, como que esse novo eu ele se porta, quais são os pensamentos, com quem convive, o que assiste, o que escuta, com quem se relaciona, onde passa a maior parte do tempo, qual que é o lazer desse novo eu, o que come, como se alimenta, como dorme, trabalha. Vamos escrevendo o que vier, o máximo de detalhes possível.
Tá sem som, tá? Vocês estão sem som. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tá. Qual que, Camila, foi a segunda que você falou? Assim, Logo depois de qual é a postura física? faz os pensamentos. Faz os pensamentos, tá? Já que a Carol terminou, vamos continuar nessa escrita do que agora se percebe que te afasta desse novo eu. Da mesma forma, de pensamentos, de sensações, de atitudes. Quem estiver continuando, se vocês quiserem continuar no que aproxima, tudo bem. Mas também é importante ter claro o que afasta. Porque essa parte, por exemplo, do que afasta desse novo eu, a gente pode deixar como tarefa, porque também é algo bem legal observar no dia a dia. A gente está atento no dia a dia e a gente começa a perceber se eu me relaciono com tal pessoa, se eu encontro a amiga X, eu gosto dela, mas isso me aproxima do meu novo eu? Sim, não, pode ser que não. Não tem problema, eu posso manter essa amizade, só que eu tenho consciência de que isso me afasta do meu novo eu. Então eu escolho o quê? Que relações eu escolho, que pessoas eu escolho estar mais tempo, que palavras eu escolho, que pensamentos eu escolho. Eu sei que reclamar me afasta do meu novo eu. Então eu vou continuar reclamando, mesmo que mentalmente, vou evitar o máximo possível. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode, essa parte de se afastar desse novo eu, a gente pode olhar e mapear isso durante o dia a dia mesmo, como observação, como uma forma de autocuidado mesmo. Porque muitas dessas coisas que nos afastam desse novo eu, elas podem estar no automático, e a gente, no automático, a gente vai entrando também na autocrítica, a gente vai entrando naquele bolo todo que a gente já conhece, nos nossos buracos, nas nossas feridas, nas nossas dores. A gente vai lembrando disso, de se afastar disso. Tudo bem? Marina, quase. Tá. Então, qualquer coisa, essa parte de afastar, do que me afasta desse novo, vocês vão anotando com o tempo.
E também tudo aquilo, por exemplo, que a gente já fez, né, do que me anima, conecta e faz bem, também faz parte do que me aproxima normalmente. Tudo aquilo que a gente escreve como me anima, conecta e faz bem, aproxima a gente desse novo eu, normalmente. Então a gente também pode olhar com esse outro olhar, com essas novas lentes aí para isso. A ideia é a gente ter muito recurso, muito, 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 muito recurso. E aí a gente começa a perceber tudo aquilo que me afasta desse novo eu, tudo aquilo que me aproxima desse novo eu, e vão ter coisas que vão ser neutras, vão ter situações, vão ter eventos, vão ter coisas, provavelmente as coisas da casa, as coisas que a gente precisa fazer, as coisas que não são legais, assim, legalzinhas de fazer, mas que a gente faz, que a gente precisa fazer. Então, isso geralmente são coisas neutras, salvo algumas exceções, muitas delas são coisas neutras. Então, a gente observa isso também. Tá bom, isso aqui não me afasta, mas também não me aproxima. Beleza, eu preciso para viver, né? Então, a gente continua também mantendo as coisas neutras. Então, a gente começa a ter uma clareza muito maior. Qual que é a ideia aqui? A gente está chegando no fim do ano, não só no fim do nosso encontro da comunidade, mas a gente está chegando no fim do ano, que naturalmente a gente faz uma revisão, a gente vê como foi o ano, a gente vê como vai ser o próximo ano, seja de objetivo, seja de meta, seja de planejamento prático. E isso pode dar uma ajuda na hora de direcionar a gente no próprio planejamento do ano que vem. Então, o meu planejamento do ano que vem, eu estou colocando coisas, eu estou colocando tarefas, eu estou colocando contatos, eu estou colocando, estou me propondo trabalhos, porque às vezes a gente consegue escolher algumas coisas, estou me propondo coisas que me conectam com esse novo eu ou me afastam. Então, a gente vai escolhendo com mais consciência. Até mesmo nas festas de fim de ano, nesses encontros de fim de ano, isso me conecta ou me afasta? Me aproxima ou me afasta? E vão ter coisas que vão ser duais. Por exemplo, nessas questões até de encontros de final de ano. Às vezes ir num encontro, numa reunião, numa festa de final de ano pode ser algo que me afasta do meu novo eu. Mas lá tem alguns contatos, tem algumas pessoas que me aproximam. Ou tem uma postura minha que pode ser diferente. E isso me aproxima. Então, a gente pode usar de muitas maneiras essa relação com o novo eu. E no encontro passado, a gente finalizou com essa pergunta, né? O que meu novo eu faria? Como que o meu novo eu agiria nessa situação? Com uma pergunta de apoio. Nesse encontro, eu quero colocar mais duas formas de perguntar sobre isso também, que seria o que me afasta desse novo eu, ou essa situação me afasta desse novo eu, ou isso é um sim, essa situação, esse jeito de ser, essa forma de lidar, é um sim para esse novo eu dou espaço, é como se a gente estivesse num lugar mesmo, e cada situação, cada momento que a gente faz na vida, que a gente escolhe, a gente pudesse imaginar que a gente abre uma porta para esse novo eu, para ter acesso a esse novo eu, ou a gente fecha. Então, a gente pode olhar para isso, para uma situação, para um momento, e isso aqui me abre para esse novo eu? É um sim para esse novo eu? Eu abro essa porta para esse novo eu, ou eu estou fechando essa porta? Essas são umas perguntas para deixar para vocês levarem desse encontro de hoje. Eu tô acelerando aqui, porque pensando que a Marina vai sair, que a Carol também possa querer sair, porque tem compromisso. Então, tá? Depois a gente vai conversar e eu vou trocar. Você vai ficar? Tá. E quando a gente é, faz essas perguntas pra gente mesmo, quando a gente. Vai, Marina. Não tá ouvindo? Não tá ouvindo, não dá pra ouvir. Você tá ouvindo a gente? Agora. Peraí. Agora deu. Ah, tá. Eu não sei que horas são agora, mas eu consigo ficar até as 11, tá?
Ah, que legal! Eu tinha falado 10h30, mas tá, a gente se ajeitou aqui, tá bom? Ótimo, perfeito, então. Para você conduzir, saber. Ótimo, ótimo, porque a gente consegue fazer um momento de troca mais legal. A gente consegue fazer essa troca. Ótimo. Então eu nem vou continuar, porque eu ia fazer aqui todo um panorama. Acho que vai ser mais legal a gente fazer uma troca do que veio, uma troca do que cada uma percebeu, porque uma pode estar ajudando a outra nisso. Uma pode estar trazendo ideias do que afasta, do que conecta, do que aproxima desse novo eu, e depois eu finalizo a história. Quem quer começar contando um pouquinho dessa lista, dessa percepção, até mesmo se quiser trazer como foi esse período do último encontro até agora, se essa questão do novo eu ajudou mesmo em alguma situação, enfim. Vocês estão me ouvindo? Eu vi, vocês travaram para mim, eu fui eu que travei. Ficou, para mim ficou cortado, eu não sei se é o meu Tá. celular. Também. Acho que foi Não, a então Cá. fui eu, aham. Mas eu não falei nada, eu fiquei só esperando. Então, quem quer começar? Bom, vou lá então. Vai lá, Marcélia. É, na primeira, na primeira pergunta, né? é, falando sobre o que me conecta e o que não me conecta, né? Eu acho que o que mais me conecta são me vendo no meu eu do futuro, né? Na outra visualização da outra semana a gente tinha feito essa visualização e para mim veio mesmo isso, né? Uma postura mais firme, uma postura mais até de postura mesmo mais ereta, é, mais risonha, assim. Eu tenho esse lado muito alegre. E só que quando eu estou muito desconectada, ele desaparece. E quando eu estou muito conectada, ele fica muito visível, né? Eu sou muito expressiva, então o meu não verbal ele grita demais, ele me deda, né? Eu falo que me entrega assim na primeira. Eu acho que o que mais me conecta e o que eu aprendi muito durante todos esses encontros e tudo que eu venho fazendo é essa conexão com os meus pensamentos. Eu, hoje eu aprendi que eles vêm, mas eu aprendi também na escrita. Eu vivo com papel na mão agora, porque a hora que ele vem, eu escrevo. Eu uso sempre, né? O cancela, 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 peço para que cancele isso, mas eu acabo escrevendo. Na maioria das vezes eu acabo escrevendo. E eu fiz uma experiência comigo mesma, e até compartilhei com algumas pessoas próximas, e eu achei que isso me conectou demais. Falando sobre expectativas, eu acho que isso me conectou demais com o meu eu do futuro. É, Normalmente, quando eu, Marcélia, crio uma expectativa, é, na maioria das vezes a gente cria uma expectativa no outro, né? Nós criamos em nós, mas o que eu percebi, que quando eu crio uma expectativa no outro, seja no outro, não precisa ser o outro uma pessoa, mas num trabalho, num resultado, eu entendi que essa expectativa ela é no outro, mas porque eu quero chegar lá, porque eu quero alcançar lá. E eu percebi muito isso, trazendo um pouquinho para o meu relacionamento com o Douglas, que no início eu criei uma expectativa gigantesca, que ele ia ser aquela pessoa que eu queria, que eu sonhava, que ia cuidar de mim, que ia me manter financeiramente, que ia me dar a vida de princesa, que eu ia poder só estudar.
E eu entendi que não era que ele não podia me oferecer isso, mas sim, era porque a minha expectativa era muito grande. Então, a minha expectativa não era no Douglas, a minha expectativa era no meu resultado. E eu comecei a entender isso, que essa expectativa sendo no meu resultado, ela pode ser positiva para mim, porque se é o resultado que eu quero, eu não preciso criar expectativa no outro. Eu preciso acalmar ela aqui dentro e fazer com que essa expectativa se torne pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos se tornem ações positivas. E foi o que aconteceu nesses últimos 15 dias. E foi tudo em cima de expectativa que eu trabalhei isso. Não foi em cima não foi nem sonho, foi em cima de expectativa mesmo. O que que eu posso fazer então com essa expectativa que está aqui dentro? E eu fui criando ferramentas para eu sair desse lugar de expectativa e entender que isso podia virar pensamento positivo, que esse pensamento positivo eu poderia co-criar na minha vida. E as coisas passaram a acontecer. Tá 100%? Não. Andou muito? Andou? Tem muita coisa para se fazer? Comecei a engatinhar agora. Mas eu comecei a engatinhar entendendo que eu posso dar 4 passinhos hoje, amanhã eu posso dar mais 4. Pode ser que depois de amanhã eu volte 2 passinhos, porque foi importante, e depois eu vou dar mais uns passinhos. Então, acho que o que mais me conecta mesmo, assim, tem muitas coisas, né? Assistir filme, escutar palestras, ouvir podcast, tá sempre conectado com isso que eu quero para minha vida, mas o que mais me leva ao meu eu do futuro foi exatamente essa experiência de tornar a expectativa como uma atitude e tirar a expectativa do outro. Eu entendi que a expectativa não está no outro. Eu criei ela dentro de mim e depositei no outro, mas ela é minha, Uhum. sabe? Até compartilhando com uma amiga, ela falou assim: a minha maior expectativa é que meu marido trabalhasse menos. Aí eu falei para ela, mas será que não é? Você gostaria de trabalhar um pouco mais para estar mais próximo ao seu marido? Então, talvez a expectativa não seja que ele trabalhe menos, e sim que você consiga trabalhar um pouquinho mais. Sabe? Foi nessas chavinhas que foram caindo, né? E o contrário vem muito isso, né? O que me faz ficar longe, né, do meu eu é realmente o pensamento, né? O que me afasta dele. É, Quando eu não faço os meus rituais, eu me desconecto demais, né? E eu entendi também que os meus rituais podem tornar 40 minutos, que é o que eu gosto, e pode ser 2 minutos e meio, que é o que dá tempo naquele dia. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de me cobrar. Hoje não deu. Tipo, hoje eu fui correndo, fui ajudar o Douglas, fui levar o Arthur no trabalho, fui organizar para estar aqui. Então, eu coloquei para mim que o meu momento seria aqui na comunidade hoje, que a minha meditação ia ser aqui junto com vocês. E tá tudo bem? Não foi sentadinha no meu altar, não foi acendendo a minha vela, não foi acendendo o meu incenso, mas eu fiz e para mim tá bom. Então, fui aprendendo isso, né? E eu sei que isso é uma coisa que me desconecta demais. Mas o que mais tive, sim, fichas caíram foi o pensamento. Foi uma das coisas que a gente mais bateu em cima, né? É, Foi isso. obrigada, Marcélia. Obrigada mesmo por compartilhar. É bem interessante você trazer, porque é muito bonito ver de outra forma. Você traz a palavra expectativa, eu fico aqui pensando, porque para mim eu entendo de outra maneira, mas eu entendo que aí chega dessa. Entendo como o teu jeito, a tua expressão, isso faz sentido aí dentro. Então é bem, bem bonito assim perceber a tua forma de lidar agora, de perceber agora, de estar agora, né, nesse momento lidando com o que está acontecendo, caminhando, passo a passo, dia a dia, como tu falou. Isso aí. E mais. Eu posso trazer, posso falar, compartilhar. É,
Primeiro eu queria dizer que ter esse nosso encontro, ter esse momento com pessoas que têm as mesmas características, para mim tem sido um alívio, um bálsamo, Nossa, essa é a ideia. porque relaxa o coração, sabe? De a gente de poder falar de coisas que parecia às vezes parece que eu sou meio um ETzinho, porque as pessoas nem dá, às vezes nem dá para falar, né, de algumas coisas, nem dá. E às vezes eu me sinto meio que um ETzinho sem me permitir falar, sabe? E, e aí surgiu de me dar um. Surgiu agora, tá? Eu vou fazer um parênteses só, rápido. A minha família de origem é muito diferente disso, né? Eu, eu, eu tenho dois irmãos que já faleceram, que eu acho que eu já comentei, que eles eram mais sensíveis. Eles eram meio, um deles era meio artista, assim, sabe? E tá, e os que eu tenho hoje em dia, tenho dois irmãos, são uma outra pegada. Então, por exemplo, eu me vi numa situação ano passado de caiu, caiu meu celular. Caiu o celular aqui, galera. De da minha mãe que já estava com 97 anos, faleceu. Foi uma passagem super bonita, não sei se eu falei com vocês. Uhum. Não, não, né? Mas eu estava junto com ela e foi uma coisa leve, assim, leve. Eu estava junto com ela no hospital, nananana, e ela já estava com 97 anos, de alguma forma chegou o momento dela partir, ela foi muito forte a vida inteira. E assim, no dia, ela faleceu. No dia seguinte, meus irmãos queriam que eu fosse junto com eles na casa da minha mãe, separar as coisas dela. Eu falei, gente, a gente pode fazer isso outro dia? Vocês se importam de fazer isso outro dia? Aí meu irmão teve um chilique comigo, porque, porque eu não, eu acho que ele nem sabe o que é estar em luto, né? De entrar em contato talvez com o sentimento. Então, nesse contexto, por exemplo, eu sinto que a minha sensibilidade foi assim massacrada. Eu fiquei um mês e meio lidando com isso ano passado. Tipo assim, como assim, né? Aí eu falei, não, eu não vou na casa da minha mãe no dia seguinte, no enterro. E meus irmãos acharam uma bobagem, eu não ia, entendeu? Como assim? Você já tá aqui no Rio, você não vai aproveitar a viagem? E já fazer as coisas, separar as coisas? Então, fechando parênteses, em muitos momentos, parece que a minha sensibilidade é uma coisa que os outros não entendem, que não, que é meio, ai, sabe? Ai, muito sensível demais. Então, ter um espaço onde as pessoas entendem, e Camila, você entende isso também muito bem, é uma coisa que me traz tranquilidade, saber, ah, ok, hoje eu não estou bem para fazer tal coisa, eu não estou bem em tal lugar, meu humor oscila, Uhum. né, meu estado oscila. Então, encontrar esse espaço, para mim, foi muito importante. Eu queria deixar isso colocado, tá? Uhum. Gratidão. E então, uma coisa que para mim me conecta muito com a Marina do futuro é ter significado nas coisas que eu faço. Ter um significado é muito importante. Eu sei que ele é uma coisa subjetiva que está lá atrás, mas é uma coisa que me motiva. Então, isso para mim é muito importante. E cada vez mais eu estou me dando conta, com as experiências da vida, né, com o que eu já vivi, de que o eu me rendo é cada vez mais tem cada vez mais significado para mim. Eu me rendo. Eu me rendo a quê? A algo maior que já conduziu a minha vida até aqui Uhum.
E eu sei disso, eu não estou imaginando, eu vivi. Eu vivi situações em que eu fui conduzida. Várias, eu tenho vários exemplos. Então, eu quero olhar para isso e hoje com consciência, porque na época eu não tinha consciência de que eu estava sendo cuidada, vamos dizer assim. Então, eu quero olhar para isso agora, isso me aproxima muito da Marina do futuro, olhar agora e fazer. Você está sendo conduzida o tempo todo. Entrega, deixa fluir mais. Então, mais o eu me rendo, sabe? Porque tá sendo cuidado, mesmo quando eu nem sabia eu estava sendo. Uhum. E uma outra coisa também falar um resumo, né? É sentir a gratidão, entrar em contato com a gratidão e com o meu ritmo. Eu tenho um ritmo lento em relação à maioria das pessoas. Meu ritmo é mais lento. E eu, por algum motivo, tenho um mandato interno de assim, se apresse, se apressa, se apressa. Então, eu me coloco numa correria que não preciso me colocar. Se eu estou em contato com o outro, ok, eu posso até almoçar um pouco mais rápido para terminar meio que junto. Mas se eu estou sozinha, se eu estou com os meus filhos, eu posso reservar o meu tempo, o meu ritmo, né? Não preciso entrar no apressa, eu não preciso deixar as coisas para a última hora para eu me apressar. Então, esse ritmo da tranquilidade, eu me permitir entrar no meu ritmo e fazer as coisas sem pressa, com calma, abre um espaço para uma conexão com algo maior, que na correria não dá tempo. Entra no automático, né? Então, Uhum. essa é uma sacada da Marina que eu tive em relação à Marina do futuro E e ótimo, a isso esse- pode ser aplicado bem no dia a dia também, né, Marina? Pro dia a dia sim, mesmo. sim, no dia a dia. É. E aí, claro, as coisas que você foi falando, assistir filmes leves, ligados ao autoconhecimento, espiritualidade, coisa de notícias que eu gosto, né? Eu gosto de novidade, né? E o novidade, onde que eu vou buscar novidade? Eu vou buscar novidade em notícias, porque é onde eu sei que eu vou encontrar novidade. Só que é muita notícia ruim. E aí não é a Marina do futuro, notícia ruim. Uhum. Mas novidade, sim, que alimenta alguma parte minha que gosta de explorar coisa nova. É até parte da minha criança saudável, que gostava Uhum. de explorar, né? Então, algumas coisas aí que eu percebi, é isso. Gratidão, Marina. Gratidão mesmo. Carol. Oi. Ai, nossa, eu me conectei com bastante coisa que a Marina falou. Muita coisa que ela falou para mim, assim, fez muito sentido, né? Porque antes eu tinha uma percepção de mim que hoje eu vejo que era totalmente equivocada, né? Então, assim, a questão do meu novo eu, né? O que eu visualizo, que me aproxima, é a questão da disciplina, que é diferente da questão do controle, né? Que se alimenta corretamente, pratica exercícios regularmente, apesar de não ser uma coisa, vamos dizer assim, nata, é uma coisa que eu desejo alcançar. Anda com pessoas que compartilham os mesmos valores, é uma coisa que eu já faço, mas hoje eu me permito mais, antes era uma coisa muito restrita, eu ficava só naquilo mesmo, que tem pensamentos positivos, otimistas e desafiantes, que respeita o seu funcionamento, trabalha em prol de melhorar a vida das pessoas, que é o meu eu, né, do futuro. É uma coisa que eu já venho desde quando a gente começou, né, a fazer que a gente fez a mentoria. É uma coisa que eu já tenho, assim, é um desejo que eu já tenho há muito tempo, mas que eu não sabia como colocar em prática.
Agora, o que me afasta, na verdade, é uma coisa só que ela é como se fosse um. Sabe o mapa mental que a gente coloca o tema e depois vem um monte de linhas? Nesse mapa do que me afasta, o centro seria o controle. É algo que assim está vindo muito forte, tanto na terapia pessoal que eu faço, né, individual, e que eu percebo aqui também que o que me afasta assim do centro é o controle, porque aí esse controle ele vai me gerar insegurança, a procrastinação, a comparação, né? A, eu não vou ter uma constância. Então, assim, o controle eu percebo que ele está sendo o meu maior inimigo. Eu percebi. E antes eu olhava assim como uma coisa positiva. Não, nossa, minhas coisas são organizadas, nossa, minhas coisas são regradas, ai, eu tenho um pensamento assim. E eu lembro até que uma amiga minha falava assim, ai, que eu era tipo controladora. Ela falou assim, mas não do modo negativo, né? E eu vejo assim que hoje o meu controle é o meu maior mal, porque aí eu quero tudo da minha maneira, do meu jeito, aí eu não permito até que as pessoas tenham o seu jeito, né? E talvez até na questão da minha profissão é uma coisa assim que eu acabo conseguindo, talvez, exercer maior. E aí vai se confundindo as coisas, sabe? Que a gente até fala assim, não, a mãe é muito protetora. Não, é controladora mesmo. Quer controlar, quer. E aí coloca de uma outra maneira. Então eu via muito assim, não, as minhas crianças tinham que sentar assim, fazer assim, mesmo que fosse de uma metodologia construtivista, mas aí eu estava ali, sabe, direcionando. Então, assim, voltando para a educação infantil, eu consegui permitir mais que as crianças assim experimentassem, sabe, as coisas. Não, deixa eles pegarem as coisas, deixa cair, deixa, sabe, porque ficava, não, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que, né, não vai conseguir, aí vai se machucar. Então, assim, eu percebia que esse meu cuidado excessivo, na verdade, era uma questão assim de controle. E eu acho que eu só não consigo, talvez, desenvolver uma coisa maior, tipo um toque, por conta assim, de um pouco da leveza que eu tenho com as coisas. Mas, por exemplo, as minhas coisas aqui em casa, igual eu sei onde está tudo, né? E até falava assim, nossa, será que eu tenho memória fotográfica? Não, você é doida, você é controladora, porque você coloca no mesmo lugar. Então, assim, eu coloco a xícara de um jeito, o copo de um jeito, tem que estar naquela ordem, tem que estar daquela maneira. Inclusive, esses dias foi até engraçado que eu comprei o shampoo e o condicionador e os dois estavam com a bundinha para baixo. E eu coloco o shampoo e o condicionador. E eu tinha meio que trocado, não tinha percebido. E aí eu fui na hora de pegar o condicionador, peguei o shampoo, e aí eu falei assim, aí eu comecei a me tocar. Falei, gente, olha, é tão automático, porque eu já sei onde está tudo. E é uma coisa que me gera muita frustração, porque quando estava com o Wesley e tudo, e aí ele é desorganizado, e ele também é um ser humano que ele também não vai viver no meu controle, não vai viver na minha loucura. Então eu chegava e tinha que estar daquela maneira que eu deixei. Até a bagunça minha, ela é controlada, né? Então eu percebi assim que, nossa, isso estava me fazendo muito mal. E espiritualmente falando, né? Muito, nossa, muito pior. Então, assim, a minha terapeuta tem trabalhado nessa parte espiritual de entregar nas mãos de Deus, né? Que aceitar essa vontade de Deus, aceitar essa, como que eu posso dizer? Esse controle, na verdade, de Deus, né? Que a permissão de Deus era uma coisa assim que eu não aceitava, que eu, sabe, que eu lutava contra, que eu remendava, eu
falava assim, ah, não, é a vida. Quando tinha algo que não me agradava, eu não colocava como permissão de Deus, eu colocava que era a vida. É como se a permissão de Deus fosse só nas coisas boas. Quando era uma coisa ruim, era a vida, né? E isso dentro da minha fé, dentro da minha espiritualidade, ela acaba entrando em contradição, né? Muitas vezes. Então, assim, essa última semana eu comecei a perceber, assim, mais forte em relação a tudo isso, sabe? Que a questão do controle é uma coisa que está batendo muito forte. Então, eu estou deixando, assim, as coisas fluírem, para que as coisas se tornem mais leves, porque eu não tenho controle de tudo, eu tenho controle do meu corpo até uma certa parte, porque eu posso ter alguma coisa aqui que tá funcionando de uma maneira que o meu cérebro talvez não gostaria, né? O meu consciente talvez não gostaria, e que o corpo vai funcionar, porque funciona. Eu não tenho nem controle nem do meu corpo, né? O dia que o meu coração parar, parou, e aí? Né? Então, assim, eu tava percebendo que nossa, eu queria ter o controle assim de tudo, de todos, de uma maneira assim, e que eu tava gerando uma frustração totalmente desnecessária, porque eu não tenho o controle de tudo, e eu tenho que entender isso. Eu não tenho controle de tudo. E o que eu tiver controle, que eu faça da melhor maneira, né? Mas, assim, nossa, esse ano tem sido assim, muito, 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 muito desafiador mesmo, mesmo, mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu tenho uma aceleração, eu sou acelerada de agitada e não de funcionamento, né? Eu lembro que uma vez eu compartilhei até com a Camila, nossa, às vezes na pandemia muito era assim, né? Tava assistindo uma live, fazendo comida e fazendo não sei o quê, e eu me achava uau, o máximo, porque eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E não era isso, essa agitação e controle de querer, tipo, não, vou fazer isso, fazer aquilo, otimizar o tempo de uma maneira porca, né? E no final não fazer nada. Quem faz tudo não faz nada. E aí, até estudando para a prova, igual amanhã eu tenho a prova, tenho um concurso, que eu estou estudando o ano inteiro para isso. Só que eu estou sendo muito sincera comigo, porque as pessoas, falando de expectativa, as pessoas estão depositando uma expectativa em mim. A minha irmã, esse concurso já é seu. Aí não sei, a minha amiga, não, amiga, você já está nesse concurso, você já está lá, você já vai efetivar. E aí começou a gerar um pouquinho de cobrança. Nossa, eu tenho que passar nesse concurso porque as pessoas estão depositando uma expectativa em mim. Aí eu falei, mas peraí, é um problema delas, não meu. Eu tenho que seguir o meu fluxo, o meu caminho. E eu não me sinto preparada. Igual amanhã eu vou fazer concurso e tudo. Mas eu não me sinto preparada porque eu não consegui absorver da maneira que eu gosto, porque eu sou muito detalhista, então eu gosto de destrinchar as coisas. E eu não tive um tempo hábil para isso. Eu tive muitas intercorrências, fora a questão do cansaço. Então eu tô vendo assim que não, eu vou ter um tempo maior para passar no concurso. Esse concurso não vai ser meu, não tem problema. Mas o próximo vai ser porque eu vou ter um tempo maior, eu já vou ver que tal coisa eu domino, tal coisa eu não domino. Então, essa pressão, sabe, eu travo. Eu travo, se ficar assim em cima de mim, me pressionando assim, aí eu já, pronto, já arrebento, o elástico já, pá. Então, assim, eu tô dessa maneira tentando conciliar, tentando não fazer do meu trabalho o centro da minha vida, porque antes de ser professora, eu sou outras coisas, né? Então, procurando, assim, eu ouvi falar sobre o... eu esqueci outra palavra, não sei o que lá, da ordem. Que a gente tem uma ordem na nossa vida e a gente não pode... Geralmente as pessoas usam para a questão dos casais, né? Primeiro vem Deus, depois esposa, os filhos, depois o trabalho. Para a gente não inverter essa ordem da nossa vida, das coisas. Porque senão quando a gente inverte, a gente acaba dando uma importância, não só a questão da importância, né? Mas é como se você invertesse os valores daquilo.
E o seu trabalho é o seu trabalho, ele tem a importância dele, da maneira dele, no momento dele, e a sua família tem uma outra importância, entendeu? Então a gente não pode inverter os pedestais, porque senão a gente fica desordenado. Aí é isso. Obrigada, Carol. Carol trouxe várias coisas, né, Carol, e parece que se alinhava, algumas coisas assim se conectam entre vocês três e ao mesmo tempo eu sinto que também conecta comigo, conecta com algumas características da questão da alta sensibilidade, que é essa questão do controle é bem comum, é uma característica, não sei se vocês se identificaram também, mas é uma característica. Às vezes não é na questão da organização perfeita, mas que tem que ser do meu jeito. Isso é uma característica da alta sensibilidade. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu formato, a bagunça do meu jeito, não mexam nas minhas coisas. Tem muito isso. Então é algo comum, bem compartilhado mesmo. Eu participava de um grupo também de outras pessoas altamente sensíveis que compartilhavam a mesma coisa, de estar ali querendo que as coisas sejam do seu jeito, da sua forma. E essa expectativa, de alguma forma, esse controle, né? Esse controle, ele tem uma expectativa quando você fala, né, do outro. E aí linka no que a Marcela trouxe também. A gente espera que o outro faça coisas, a gente espera do outro outras coisas, a gente espera do mundo, mas, né? Aí foge mesmo. E aí conecta com o que a Marina falou de confiar, dessa entrega, dessa confiança. Tem uma visão que eu acho que eu não trouxe aqui ainda, que eu gosto bastante, que é uma visão, para mim, me traz ordem. Quando você falou dessa coisa da ordem, Carol, me lembrou isso. Dentro da visão da psicologia junguiana, a gente tem uma ordem interna. Qual que é a ordem interna? Lá em cima, no topo da pirâmide, tá o que ele chama de self, que é esse eu maior, que é esse contato com o todo, que pode ser Deus, que pode ser algo maior, que a gente confia, que a gente não tem um conhecimento completo, que a gente não tem controle. A gente não sabe, a gente pode imaginar, pode se sentir conectado com isso, mas a gente não tem um acesso claro a isso. Então lá é como se fosse o gerente, o chefe, o diretor maior. Se a gente imaginar que a gente é uma empresa, então esse aí é o diretor maior, é o master ali, tá lá no último andar do prédio, né? Tem o acesso lá em cima restrito. Nem sempre a gente chega. Depois, abaixo, né, num nível assim de diretoria, já de chefia, digamos assim, de cargos importantes, de CEO ali, de coordenadores mais assim, de alto nível. Então, o que a gente pode chamar aqui dentro da psicologia junguiana, chama que seriam os aliados interiores, os arquétipos, que são a nossa forma de estar no mundo, que às vezes a gente usa alguns moldes, assim. Como é que eu posso explicar aqui, que a gente nunca falou disso antes, mas seriam os arquétipos, seriam a nossa forma, algumas coisas que a gente vai replicando conscientemente, algumas mais conscientes, algumas menos, mas que estão ali, que dão forma para nossa forma de estar no mundo. Abaixo disso, tá o que eles chamam do a nossa parte interior, que seria a parte mais que cuida da proteção, da segurança, de como tudo funciona bem, mas ali, né? Abaixo do diretor e abaixo dessa parte mais geral aqui, de comando geral. Que seria o que na psicologia junguiana fala que é a ânima e o ânimos. No caso da mulher, essa parte masculina interna. Existe uma estrutura interna nossa que nos ajuda a nos proteger, a nos cuidar, enfim, que está dentro da gente. E esqueçam essa ordem, tá? Coloca a atenção lá em cima e agora no que vem agora. E aqui, que é ali só o chefezinho do setor, é o nosso ego, o nosso eu, que a gente acha que é super importante. A gente acha que as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso controle, como se ele fosse, assim, o diretor, mas não é. Então, a gente tem um monte de ideia, a gente tem um monte de projeto, a gente tem um monte de coisa, que a gente quer que a gente fique as coisas no nosso lugar,
é de direito nosso, tá? Deixar os livros ali do jeito que tá, as coisas da minha casa. Eu brincava que eu posso apagar a luz da minha casa, eu também sei exatamente onde estão todas as coisas. Agora com o Gael não é tanto assim, mas antes do Gael eu sei exatamente onde estão todas as coisas da minha casa. Dentro do armário, fora do armário, tudo, no mesmo lugar, mesmo na bagunça, eu consigo achar. Então, a gente acha que a gente mantendo esse controle, a gente está como se a gente subisse de nível. É uma característica do nosso ego, é uma característica dessa nossa parte humana, mais humana mesmo. Só que a gente é só um chefe de um setor. A gente não é mais nada que isso. Então, abaixo da gente tem, dentro da visão junguiana, tem a pequena gente, que eles falam que seriam como até estruturas automáticas mesmo, estruturas dentro dos contos de fadas são os gnomos, as fadas, que nos ajudam a resolver as coisas. Dentro da visão neurológica, são como estruturas que a gente, tem coisas que a gente faz automaticamente, ou que pode fazer conexões cerebrais mais rápidas, como dirigir em automático, a gente não precisa pensar que está dirigindo, aprendeu a dirigir, dirige, vai fazendo outras coisas. Tem coisas que a gente usa uma parte nossa do cérebro, que são estruturas muito pequenininhas lá dentro, que vão sendo automáticas e que a gente pode pedir ajuda a essas estruturas em algumas situações. Mas tá, só dando um geral. O que é importante aqui? O controle, ele entra quando a gente se acha muito importante. A gente, no sentido de eu, Camila, RG, CPF. Então, geralmente, quando a gente entra na nossa dor, na nossa dificuldade, no nosso buraco, nas nossas feridas, é porque essa parte minha, que não está conectada com as outras partes superiores, que não está conectada com a luz, com a essência, com o divino, com essa entrega, com essa confiança, está se achando a rainha da cocada preta. Está se achando, eu sei tudo que seria melhor na minha vida, não está acontecendo por quê? Tem alguma coisa que não está. É como se estivesse bloqueando essa conexão, essa luz, essa informação. Às vezes a gente tem aprendizados que vêm através dessa dificuldade, a gente aprende coisas, muda o jeito de ser, e a gente fica ali batendo, dando murro em ponta de faca. E é a nossa parte mais teimosa mesmo, nossa parte ferida, teimosa, que fica ali, não, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse diferente. Se não é do jeito que a gente quer, então o que a gente faz, né? Aí uma hora a gente solta esse controle. Então, de alguma maneira, esse controle ele é uma característica da autossensibilidade. Dá para explicar de algumas formas, porque a gente cresceu de um jeito onde não foi aceito, então a gente tem essa característica de querer se encaixar, porque todo mundo quer ser amado, quer ser compreendido, quer se sentir pertencente. Então a gente fez muita coisa para se sentir encaixado, seja mudar o ritmo, seja cumprir com o que os outros esperam da gente. A gente fez isso muito tempo, porque é natural do ser humano. Então a gente fez mais isso. De alguma forma a gente continua repetindo essa história. Mas agora com consciência a gente pode dar uma relaxada, perceber que não precisa estar tudo nesse controle, que não vai resolver. Cansa ficar nesse controle. Cansa ficar nesse estado de atenção constante, né? De deixar as coisas em ordem, de não querer se frustrar. Então, eu vejo aqui, até conectando com essa história do novo eu, que é quando a gente estiver muito incomodada, frustrada, decepcionada, é essa parte nossa que tá, é o nosso controle que foi tirado, é essa parte ferida humana que tá machucada, que tá incomodada, que tá se achando mais importante, que subiu ali alguns degraus e se achou mais importante. Então, o que a vida tá pedindo? Como eu me aproximo desse novo eu? Porque esse novo eu, ele é um pouco mais. Vou inventar aqui uma outra categoria, como se ele fosse um pouquinho mais consciente, como se ele tivesse mais abertura para trazer essas informações dos superiores, como se ele tivesse reuniões com esses superiores mais frequentemente. Então, quando a gente está num momento difícil e se conecta com esse novo eu, é como se a gente estivesse abrindo mesmo uma possibilidade de que entrasse mais luz, de entrar mais leveza, mais confiança. Cada vez que a gente faz essas perguntas, como me conecto mais com o novo eu? O que me afasta desse novo eu?
o que me aproxima desse novo eu, a gente vai percebendo com que objetivo? Sair desse controle e se conectar mais com esses ensinamentos, com essa confiança mesmo em algo maior. Que essa é outra característica que a alta sensibilidade tem. Essa confiança, porque muito dessa sensibilidade vem dessa percepção de que existe algo maior. Isso é outra coisa, independente da crença, da religião, é algo bem comum, porque a gente sente uma conexão com algo maior. Então, é como se isso fosse tão real, que faz parte da gente, independente dos nomes, faz parte. Então, a gente vai relembrando que isso é importante, a gente vai relembrando e trazendo essa conexão com algo maior, essa confiança para o nosso dia a dia, para nossa rotina mesmo de autocuidado, para a gente encontrar esse equilíbrio aí entre a disciplina e o controle, que existe esse equilíbrio, não precisa ser só descontrolado ou só deixar fluir, mas também não precisa ser o controle, tem esse meio termo, né? Até onde eu consigo fazer algo, fazer coisas, até onde eu consigo deixar solto. Então, eu tenho um planejamento, mas eu me abro para confiar no que vem. Se não dá certo o meu planejamento, eu posso revisar o que eu fiz de errado, o que eu fiz. Vou dar o exemplo da Carol, que é muito legal. Você tem um planejamento de estudo, você estudou o ano inteiro, se preparou o ano inteiro, aconteceram coisas que não te permitiram estudar o que de repente tu queria. Provavelmente você está sentindo que não é o concurso que você vai passar, mas isso também tu não sabe. Vai que passa, vai que não passa, mas vai que passa. Né? Isso não está nas tuas mãos. Dentro da expectativa, tá, parece que não vai passar. Então, essa decisão ali de se vai passar ou não vai passar, já não está mais na tua mão. Já está em algo maior. Pode ser que seja bom, pode ser que vai levar para uma escola X, um lugar Y. A gente não tem controle. Então, é isso, faço o meu papel, faço o meu passo a passo, me conecto com o meu novo eu, tenho o que me anima, tenho a minha rotina, mas me programo, me planejo, vou planejar o ano que vem, mas vai ter coisas que vão sair diferentes do que eu imaginei. E vão ter coisas que vão sair diferentes do que eu gostaria. Aí a gente pode entrar na guerra, na luta interna, né? Na frustração, a gente se decepciona, a gente pode entrar nessa briga interna, ou a gente pode entrar nessa briga, ficar o mínimo de tempo possível e ver, tá, e agora? O que eu posso aprender com isso? Que habilidade a vida quer, Deus quer, o universo quer que eu desenvolva a partir daqui? O que eu posso fazer diferente? E a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. O que eu vejo que é o mais essencial aqui? Quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, ou quando a gente se desvia dessa conexão com esse novo eu, é a gente evitar de entrar nessa autocrítica, nessa autocobrança, nesses pensamentos negativos, porque a gente vai afundando no buraco, vai tocando mais e mais e mais o dedo na nossa ferida, e a gente não se ajuda. Então, é a gente daí usar os recursos que a gente viu para sair disso, para olhar com outros olhos, aprender algumas outras coisas com o momento que está acontecendo. Então, seja se mimar, seja fazer o que anima, seja qualquer um dos outros exercícios, a pausa, enfim, aí são muitas possibilidades. Mas é esse cuidado, eu me afastei do meu novo eu tô fazendo uma atitude, uma atividade, eu tô frustrada, eu tô decepcionada, não consigo estar num estado gostoso agora. A única coisa que a gente não pode fazer é se criticar e se punir mais. O que a gente Ok, pode fazer de bom? eu posso fazer só um adendo, acho que antes de você concluir. É uma sugestão, claro. É, se vocês já tentaram fazer um teste de alguns dias, algumas horas, alguns momentos, e se propor a não controlar, mas isso como um teste.
e consciente mesmo. Eu fiz esses testes por muitas vezes, igual a vocês. Eu gosto da casa extremamente arrumada, eu gosto do enfeite no lugar que tem que ser, eu gosto da minha mesa arrumada, eu consegui a mesa de vidro. Ela tá linda, maravilhosa, mas ela tá cheia de pata de gato, tá cheia de mão de criança que joga no computador a tarde inteira. E daí eu comecei a olhar para a mesa e falava, caraca, a mesa tá imunda, mas ela não estava suja, ela tá manchada. E eu comecei a praticar o não controle. E daí eu falei, cara, ó, eu não gosto que a mesa fique assim, vamos dar uma organizada? Ah, a gente tem gato e cachorro em casa. Olha, o quintal tá sujo, só que eu sozinha não dou conta. Só que eu queria que eles fizessem no meu momento. Por quê? Porque eu queria controlar. E eu soltei por algumas semanas. E tudo aconteceu. E daí eu tive uma outra sensação. Eu soltei, eles fizeram e não foi do jeito que eu quis. Vou até soltar uma palavra, falei, ai, que merda, né? Fizeram de qualquer jeito. Aí na outra semana eu falei assim, e se eu fizer junto? Aí a hora que um estava fazendo, eu ia lá e fazia junto. Aí ficou melhor. Aí na outra semana, eles fizeram sozinhos. E eu não precisei fazer nada. E a casa se organizou. Isso é um exemplo da casa só, tá? Uhum. E daí, nesse meio tempo, eu me senti culpada porque eu não controlava mais. E como que eu não vou controlar mais? Eu falei, e não é mais gostoso não controlar? E usando um exemplo de mãe, o que eu ensinei para os meus filhos? Que eles também têm que fazer, que eles também têm que organizar e que eles também não precisam controlar, mas que seja também realizado. Então, assim, talvez se vocês testarem o não controlar, mas consciente. Não fique só mandando para o universo que vocês não querem controlar. Teste consciente. É uma ebulição de sentimentos. Mexe com muita coisa. Pelo menos assim, para mim mexeu. Mas a coisa aconteceu. E daí você vai quebrando tabus, né? Que nem a Carolzinha falou. Ai, porque o shampoo é daquele jeito. E tá tudo bem, porque assim, o dia que você chegar num hotel lindo, maravilhoso e vai ter aquele shampoo lindo, maravilhoso, o condicionador e o shampoo não vão estar lá do jeito que você quer. Você vai usar e vai ficar feliz e não vai perceber e as coisas vão acontecer, sabe? Então, era um adendo aí do controle que foi uma das coisas que eu pratiquei justamente por conta do pensamento. Eu tirei o Legal. controle do meu pensamento e coloquei em prática. E falei assim, eu vou não controlar consciente. Porque às vezes a gente quer fazer só no inconsciente, só no tipo, meio que à espera de um milagre. E daí eu falei, não, não vou esperar o milagre, vou atrás dele. E pratiquei. Uma outra coisa que dá para fazer por exemplo, eu lembro de fazer isso assim, e às vezes sugerir isso, mudar a ordem de algumas coisas. A gente toma banho sempre do mesmo jeito, na mesma ordem, se a gente prestar atenção. Então, eu lavo sempre a cabeça, vou lavando até o pé e volto. Então, a gente tem uma ordem para várias coisas. Então, a gente mudar conscientemente pode ser algo pequeno. Eu acho muito desafiador. Eu não proporia isso de fazer com outra pessoa, porque envolve muitas coisas. E já fiz isso muitas vezes, né? E aí, o meu filho é muito pequeno ainda, então, para mim, me toca num lugar onde eu acho desafiador, porque aí é muita variável, muita variável. Mas a gente com a gente mesmo. Nesses aspectos pode ser um começo. Tomar banho de uma forma diferente, lavar a louça numa ordem diferente, que a gente tem a ordem de lavar a louça, ou a hora de lavar a louça, né? A ordem de lavar a louça, primeiro os pratos, depois os copos, depois não sei o quê. Tem uma ordem, todo mundo tem essa ordem. Todo mundo, assim, né? Entre nós aqui, as ETs aqui desse universo tem essa ordem. Então, a gente mudar pequenas coisas sozinha eu acho menos desafiador e isso que a Marcela propôs é incrível, maravilhoso. Eu proporia um passo antes, que é esse sozinha. Vamos lá nessa ordem, nessa pequena ordem ali sozinha.
Eu comigo mesma, a gente vai mudando, vai aliviando esse controle, vai vendo que não acontece nada, que não acender a roupa numa ordem, enfim, tudo tem uma ordem. A gente vai vendo que tá, peraí, não aconteceu nada. Então, eu posso abrir mão de outras coisas, eu posso soltar. Diga, Carol. Eu, durante o ano, tinha a questão de eu dividir lá a sala com as meninas, né? E uma delas serem extremamente desorganizada e não queria conversa nem nada. E aí, a princípio, né, que é uma das coisas que é colocada na outra terapia que eu faço, a questão do servir, né? De servir as pessoas e tal. Então, assim, de início, eu até tentava, sabe, querer controlar isso, né? Que ela deixasse daquele jeito. E por ser serviço, aí não dá para brigar, você não vai brigar todo dia, já tinha brigado, então. E aí eu ia lá e organizava os livros, né? Deixava a sala organizada daquela maneira. Mas eu percebi assim como isso era estressante de tipo assim das coisas estarem fora da maneira que eu deixei e não assim fora da ordem. Às vezes a sala estava até arrumada, mas não estava do jeito que eu tinha deixado. Então eu comecei a perceber essa questão, esse controle, também de ajudar minha mãe, né? Porque assim, ela não mexe com tecnologia, ela não gosta muito, então assim, a maneira como eu montava o semanário, como eu lançava, era como se a sala fosse minha, era o meu jeito. E às vezes ela até falava assim: "Você quer que eu adiante alguma coisa?" Eu falava assim: "Não, mãe, deixa, porque, né, vai. Não, porque vai sair fora da ordem do que eu tô colocando." E assim, eu vejo que quando o negócio, gente, a gente cria padrões, né, em tudo. Então, assim, aí eu comecei a perceber, e essas últimas 3 semanas que foram na minha vida assim, uma loucura, eu comecei a perceber que eu não tenho esse controle igual. Meu avô teve o AVC, aí eu fui lá visitar. Aí eu cheguei lá, eles vivendo daquela maneira assim que eu não acho legal, que eu não acho bacana, mas eu não tenho controle disso, de como eles vão viver, né? E aí teve aquela questão da perda do filho da nossa amiga, do João, que ele faleceu. E eu ficava assim, gente, como assim? Né? Como assim o João faleceu? Eu fiquei aquela coisa assim toda. E uma coisa forte para mim no velório foi que a irmã dele falou assim: "Ah, tia, o João falou com Deus." Minha mãe falou que o João falou com Deus e ele pediu para Deus levar ele. Então eu estava assim numa coisa tão naquela dor assim de que ele tinha ido, de que ele tinha ido, aquele sofrimento todo, mas assim, ele foi em paz porque foi uma coisa que ele pediu. Ele estava em muito sofrimento, né? Ele estava sofrendo muito, muito. Então é parar de enxergar numa coisa que eu não tenho controle, a dor de realmente quem é protagonista daquela dor. Quem era o protagonista era ele mesmo, entendeu? Lógico que a gente tem essa. A gente queria que ele fizesse o transplante, que ele se curasse, que ele, né? Menino de 16 anos. Mas, assim, foi uma coisa que me aliviou, que eu falei assim, nossa, eu não tenho controle nem do querer. O querer maior era o dele. E era de ir embora, porque ele estava sofrendo muito. Então eu comecei a perceber assim que, nossa, e fora essa loucura toda que estava na minha vida, eu não tinha assim emocional e nem psicológico para poder estudar. E eu estava me cobrando. Ai, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo estudar, e aí eu não vou passar. Aí eu falei assim, nossa, mas você consegue se perceber também que você não está num bom momento, que não dá para você pegar. Ai, vou pegar o luto, vou pegar minha preocupação com meu avô, vou pegar todos os meus sentimentos, enfiar numa caixa e pronto, e vou estudar e vai entrar todo o conteúdo na minha cabeça. Então é de ter o pensamento também, de não ter aquele controle de que não é o momento para isso, de respeitar mesmo as fases da vida, o momento da vida. Claro que eu planejei, que eu idealizei que esse ano, né, e principalmente agora nesse final, ia ser dessa maneira, mas não foi, tiveram outras forças maiores que eu precisei dar uma atenção maior. Eu não podia abandonar minha família, eu não podia abandonar a mãe dele nesse luto agora, né? Não tinha como eu pegar e fingir que tá tudo bem para focar numa coisa que eu idealizei.
né? Então aí eu falei assim, não, eu preciso, igual a Marina falou, deixar leve, soltar, deixar fluir, né? Então assim, essas 3 últimas semanas foi onde eu percebi mesmo que o meu, porque eu lutava contra isso, eu falava assim, não, eu não sou controladora, eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu sou isso aqui. Não, você é controladora, É sabe? É também, né? É controladora. também, tipo, é organizada, é disciplinada, é responsável e também é controladora. É controladora. E uma frase até que o Karnal fala, que eu acho incrível. Ele fala: querer não é poder. Querer é querer e poder é poder. E realmente é isso. Não adianta também, às vezes, eu falar assim, não, eu quero, porque basta a força do meu querer, tá? Mas e o resto das outras coisas? Como que elas estão? Porque o planeta, ele flui de uma... Ele flui, assim, de uma coisa, né? São várias coisas. Para o Sol, para a Terra dar a volta, gente, muita coisa tem que acontecer ali no universo para que esse movimento aconteça. Por que eu, Alecrim Dourado, vai ser diferente? Não vai. É esse equilíbrio mesmo. E aí, quando você fala desse, quando a gente está falando aqui desse controle, eu até anotei. Quando a gente cria muitos padrões, a gente está buscando o quê? Segurança. A gente está buscando essa segurança interna. Então, quanto mais a gente controla, é uma, é um sinal de que a gente está querendo essa segurança. Quando a gente começa a encontrar essa segurança interna, essa casa interna, esse lugar interno, que também tem a ver com essa conexão maior, a gente vai acalmando. Então, quanto mais, é mais fácil a gente delegar, como fez a Marcela, tipo, vai, vou olhar para o meu controle, vou soltar quando essa segurança interna tá grande, quando a gente está nesse momento. E isso vai variando. Então, nesse momento funcionou, deu certo. Pode ser que outro momento isso não dê certo e eu me sinta aflita. Por quê? Porque eu estou insegura internamente. Porque outras coisas estão acontecendo na minha vida, eu estou insegura. Então, vamos lá. Nesse momento eu não consigo, mas já consegui, vou conseguir mais. Então, a gente vai nessa dança mesmo, nesse equilíbrio mesmo. O importante é a gente ir caminhando, 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 percebendo e caminhando, percebendo e caminhando. Que gostoso escutar vocês, assim, saber dessa conexão que a gente tem, dessas similaridades mesmo que a gente tem, e como a gente vai se fortalecendo ao se escutar, ao perceber que a gente não está sozinha, ao perceber como a Marina trouxe, a gente não é um ET, a gente está aqui só se reconhecendo. Somos a minoria, sim, mas a gente está se reconhecendo, e a gente vai percebendo, e vai cada dia encontrando esse jeito de, de se aceitar e abrir esse espaço para essa luz, para esse novo eu, para o que a gente é realmente brotar. Tem uma frase aqui desse livro que eu estava lendo. Esse livro é de, né, acho que 2010, 2005. Enfim, esse livro aqui eu sou fã dele, é o meu livro 2003. Sou fã dele, é o meu livro de cabeceira, chama Dança. Eu amo ele, amo, 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 porque é uma mulher que terapeuta também, mas ela fez muitas coisas, passou por muito sofrimento na vida e ao mesmo tempo se inspirou em muitas coisas, escreveu um poema e do poema ela fez um livro. É um livro muito Como bonito. ela chama, Camila? A mulher se chama Oriá Mountain Dreamer. Na verdade, o nome dela é espiritual, sei lá. Oriá. Tá, Vou escrever aqui. Depois eu tá. escrevo lá no grupo. Ah, adorei o nome desse livro. É maravilhoso mesmo. Ele é um livro antigo, antigo, antigo. E tem um livro, uma parte aqui do trechinho que eu abri hoje que eu vou ler para vocês, para a gente. A gente começou lá no primeiro encontro com a leitura lá da Ciranda das Mulheres Sábias, a gente termina hoje lendo aqui também. Tem uma parte do trecho do livro que eu abri que fala assim: não me diga como as coisas serão maravilhosas um dia. Mostre-me que você é capaz de correr o risco de ficar completamente em paz,
totalmente à vontade com a maneira como as coisas são nesse exato momento. E também no seguinte e no seguinte. É uma parte uma poesia que ela escreveu, que lembra a gente de que a gente está presente no agora, agora. Eu consigo soltar agora? Beleza, eu consigo te sair do controle agora? Eu consigo me aproximar do meu novo eu agora? Beleza, agora é suficiente. Depois a gente vai. No próximo passo a gente vai vendo. Mas agora eu consigo? E vai passo a passo, passo a passo, passo a passo. Agradeço demais, mulheres. Tenho aqui o meu desejo, e vai acontecer, de que essa foi a primeira versão da comunidade, a próxima vai ser um pouco diferente. Estou aqui já planejando a próxima. Eu espero que em março a gente comece a comunidade de novo. Bálsamo 2, Bálsamo, vai continuar sendo Bálsamo. E a versão vai ser um pouquinho diferente, que eu senti falta de ter uma parte, por exemplo, de materiais, como vídeos, e isso ficar tudo num... Eu tentei fazer isso lá no na plataforma lá da QIFI, então eu tentei fazer isso e não consegui, por exemplo, subir os áudios, deixar todos os exercícios que a gente fez lá. Então vou procurar uma plataforma, seja Hotmart, seja QIFI mesmo, para que tenham aulas gravadas e fique lá de acesso para vocês, da comunidade, para os exercícios ficarem lá escritos e os áudios também lá. Então, assim, não se perder, porque às vezes no WhatsApp pode se perder com o tempo. Então, o ano que vem a proposta é essa, que a comunidade vai ter esse mesmo formato, um encontro ao vivo mensal, o WhatsApp, mas a diferença vai ser nessa parte ali de como acessar esse material. E vai ter aulas gravadas que eu acho que vai ser legal também para facilitar e voltar e relembrar aulas curtas, para ter mais acesso. Só uma colocação. A gente tem acesso às aulas, né? Não tá tudo aqui no Tá, WhatsApp? Tá, né? tá tudo, tá ali no link do WhatsApp, os links do YouTube, tá ali. É. E todos os exercícios, as coisas que foram passadas na comunidade vão ficar ali, vocês têm acesso. É mais o fato de perder alguma coisa, de às vezes não saber como encontrar. É mais Você isso. quer melhorar o acesso. Quero melhorar, que fique mais fácil, assim, de vocês encontrarem. E aí eu espero que em meu programa, né, meu planejamento, da minha parte controladora, é que em fevereiro a gente faça um encontro, como a gente fez esse ano, da pré-estreia. Então, de vocês que já tiveram na comunidade, escutar vocês. E até, de repente, com algumas mentoradas junto, vou ver aqui, vou decidir internamente como fazer isso. E depois, em março, abrir mesmo e começar a comunidade. Vamos ver como vai ser. Eu agradeço demais, assim, a confiança de vocês, a abertura, o carinho. E espero que a gente se veja no ano que vem. Sim. Queridas. Ai, nem parece. Pode falar, Marina. Não, sentindo aqui que tá, que tá terminando, tô processando aqui, Não é fácil, sabe? né? Não, não. Mas é tão gostoso. Mas assim, eu sinto que a gente tem um acesso a conversar com você pelo WhatsApp, né? Isso, Ou no grupo mesmo, entre a gente, né? isso. Mas é muito bom ter esse espaço de pertencimento. Muito legal. E você conduziu, assim, sabiamente. Né? Gratidão, viu? Gratidão, querida. E eu acho que um aprendizado que fica pra gente, né? A gente se denomina tão diferente, né? Tão, né, ET, como a Ká falou. Mas se vocês forem olhar, né? Os diferentes foram os que mais se destacaram. Uhum. Então, assim, não guarda isso para vocês, porque ali do portão para fora da casa de vocês tem um batalhão de gente que precisa saber que existem pessoas diferentes e que eles podem se identificar. Às vezes eles não vão ser esse diferente que a gente é, mas às vezes eles têm um diferente do da gente que a gente pode ajudar. Você entendeu?
fazendo a minha primeira roda lá, que eu postei para vocês, eu não fui a protagonista da minha roda. Quem foi a protagonista foi uma amiga. E ela é mais bruxa, mais louca do que eu. E assim, em muitos momentos eu não me senti capaz. Eu demorei um ano para fazer essa roda. Só que chegou um momento que eu falei assim, tá, eu não sou capaz de ser a protagonista, mas eu tenho ferramentas para trazer alguém. E eu coloquei alguém para fazer e fez com excelência. E me conectei a pessoas, a adolescentes, que é um sonho que eu tenho em mostrar isso para essa juventude. Então, assim, às vezes a gente não precisa ser o protagonista do nosso projeto, mas a gente pode colocar o nosso projeto para rodar com a nossa sensibilidade, com o nosso entendimento. É, tem muitas empresas por aí que não é o dono que faz a empresa, e sim são aqueles que estão ali do lado dele, com a sensibilidade, com as ideias e agregando. Então, eu acho que a gente não pode deixar, a gente não pode esconder isso do mundo e buscar. Se eu não consigo ser a melhor terapeuta da roda, mas eu posso trazer uma pessoa que vai me agregar. E ali eu vou conseguir me soltar. E foi o que aconteceu comigo. Então, uma coisa que eu acho que nós aqui, sendo sensíveis, a gente deve levar isso aí fora. Porque existe um mundo aí fora muito doente, e realmente é doente da alma, é doente mentalmente. Não são doenças físicas, porque as físicas elas são só consequências do que eles sentem aqui, sabe? De que criam na cabeça. E não deixa de levar, sabe? Cada uma de vocês, dentro da sua profissão, dentro do que vocês sonham, leve e acredite. Talvez não seja no formato que vocês queiram, mas vocês vão conseguir levar, tendo essa sensibilidade de se abrir para uma outra coisa chegar. Que Obrigada. lindas palavras. Obrigada, cara. Incentivo gostoso mesmo para levar, que cada uma tem um trabalho lindo, que faz um trabalho lindo e pode fazer um trabalho ainda maior, e é isso, de confiar em si mesma e ir para o mundo. Ai, eu só tenho a agradecer, porque quando a Camila falou da comunidade, né, eu estava numa fase bem pesada da minha vida e eu não ia participar da comunidade, porque ia ser bem complicado, mas assim, de início eu falei assim, nossa, é uma coisa que eu preciso, porque não sei, acho que a gente fez parte de vários grupos e a gente nunca se sentiu pertencente, né? Tipo a história do patinho feio mesmo, a gente tá ali cercado de patinhos e a gente olha e fala assim, não, tô desconectado, não é meu bando, né? E aí a comunidade veio assim, nossa, é uma coisa assim, é tão gostosa, né? E aí algumas vezes eu fiz na casa da minha mãe, e aí ela ficava assim, não, mas você está estudando, você está fazendo coisa? Não, mas estou na comunidade. Ela, nossa, mas como assim? Eu falei, não, mas é muito gostosa, é aquela moça que eu fiz a mentoria, e assim, é uma coisa que me faz muito bem, né? Inclusive, eu estava assim, como amanhã a prova, aí eu falei assim, ah, gente, sábado eu não vou fazer nada, nenhuma atividade, tudo. Aí eu falei assim, não, mas a comunidade é uma coisa que me faz tão bem, que eu acho que não. Vai casar certinho de ter a comunidade de no outro dia ter a prova, porque aí eu vou estar mais leve, vou estar mais tranquila, porque toda vez que a gente tem o nosso encontro é muito bom. Que lindas! Que lindas! Ai, e agora como é que faz para terminar? Como é que faz para desligar? Meu Deus! Eu vou pedir para vocês lá, vou continuar, né, falando, vou pedir para vocês lá no WhatsApp, vou fazer essa pergunta lá, como eu já fiz, né, para ver essa transformação mesmo, que vocês percebem que foi diferente lá do começo, lá de julho até aqui, que é importante. Claro que eu vou fazer uma divulgação disso, vou falar do final da comunidade, e isso pode também que venha do coração de vocês, claro, mas a intenção é essa mesmo, assim, de chamar outras pessoas, para que outras pessoas se sintam tocadas na próxima vez, no próximo círculo, que a gente continue mantendo esse círculo, que eu sinto que vai crescer mais e mais e mais e mais no ano que vem.
E a gente conta lá uma com a outra, contem lá com o espaço da comunidade, o grupo vai ficar aberto e a gente vai trocando por lá. Um Ai, gente. abraço gigante! Imagina a gente abraçado, todo Aham. mundo junto. Eu tenho uma mentorada que fala que quando termina a gente faz assim, ó. Pra se abraçar, porque não dá Eu acho que cansaço. seria muito, muito, muito legal, assim, sabe? Não sei, no futuro próximo, a gente planejar, assim, um encontro, Eu né? acho. Eu acho Real. legal. Um encontro real, não, um Real. encontro físico. Isso. Porque real aqui sempre foi muito bom e verdadeiro. Mas eu acho que, assim, a gente, como altamente sensíveis, a gente sabe a importância que é do físico também. Sim. Super top. E tem que ser nessa região, porque todo mundo tá em São Paulo. Então tem que ser nessa região daí, ou no interior de São Paulo mesmo, tem que ser por aí. Eu tenho essa ideia para o ano que vem, vamos ver se é possível, se rola, vamos ver, vamos ver. A intenção tá, Nossa, eu queria muito mais. semente tá lançada aqui nos projetos, né? A ideia tá. Ai, gente. Ia Quem ser sabe. super legal. Vai ser mesmo. Beijo, mulheres sábias. Beijo, É. meninas. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, Beijos. tchau. Tchau.